O negócio ele só cresce com 2 pilares: pessoas e processos. Ele tem que ter pessoas para delegar funções que já não valem mais a sua hora. Davi, tá calculando a hora, claro. Se você não tá calculando sua hora, você tá deixando muito dinheiro na mesa. Seja bem-vindos a mais um Juntos para Somar, podcast que fala com você e traz pessoas que estão no campo de batalha, igual a você, e te traz notícias, informações, modos diferentes de você encarar o seu momento empreendedor. E hoje a gente vai ter um papo aqui super enriquecedor. Quem tá aqui comigo é o Davi Macedo. Pô, velho, obrigado mais uma vez por ter vindo e Obrigadão, meu irmão. Vim compartilhar um pouco da sua história. Inclusive, tô aqui impactado porque é um cara que tem uma história muito bacana, uma carreira rápida em ascensão naquilo que ele hoje se propõe a fazer, e acabei de descobrir que ele é um jovem senhor de 25 anos. Então, pouquinho emancipado. O cara conseguir fazer tanta coisa em pouco tempo, realmente ele vai ter muita coisa para compartilhar com a gente aqui. E hoje o Davi ele foca principalmente em ajudar médicos. Me corrija se eu estiver errado, irmão. Ajudar médicos a ter uma carreira mais promissora. Alavancar a carreira de médico, alavancar clínicas, fazer com que o cara fature mais e lucre mais no processo. Não vou falar, vou deixar que ele mesmo se apresente. Então, pra gente dar início, pontapé inicial aqui, nosso bate-papo, Davi, se apresenta rapidamente aqui pro pessoal e conta um pouquinho aqui do que você faz. Maravilha, meu amigo. Vamos lá. Primeiramente, agradecer pelo convite, parabenizar pelo espaço, né? Podcast é um ambiente muito enriquecedor, onde é benéfico para todos, né? Tanto para o proprietário, para o convidado, para a audiência que está nos assistindo. E acredito que a gente vai ter uma conversa aqui bem bacana, né? Então, vamos lá. Meu nome é Davi Macedo, tenho apenas 25 anos, realmente aí sou jovem. E sou empresário, gestor, palestrante, também faço algumas palestras. E o meu negócio é criar soluções para o marketing médico, né? Então, hoje eu tenho 2 negócios voltados na captação de pacientes através de anúncios, estruturação do comercial, e também tem uma outra empresa que é a ponte que conecta o médico ao legado, que é uma empresa de consultoria. Então, hoje o meu foco aí é criar soluções para o nicho médico. Muito bom, velho. O que me surpreendeu bastante foi quando a gente estava aqui fazendo um briefing inicial para poder começar esse bate-papo. Tu me falou que tu veio de 20 anos no futebol e mudou pro empreendedorismo, velho. Qual foi o insight que levou você a sair do futebol e começar uma carreira empreendedora no marketing digital voltado para médicos, que é um campo de batalha assim bem complicado, né? Perfeito, vamos lá. Então, 20 anos da minha vida foi nesse campo de batalha, né? Era o meu sonho ser jogador de futebol, como muitos no Brasil. E acredito que dentro da minha jornada foi uma das minhas escolas também. Eu sempre me intitulei como desenrolado, mesmo na época ali do futebol, né? Então, sempre fui muito comunicativo, sempre fui bom vendedor, né? E acabou que o sonho não deu certo. E isso levou aí algo em torno de 20 anos. 2020 ali eu realmente transito. Eu não tinha plano B, meu foco realmente ali era ser jogador de futebol, e ser jogador de futebol não tinha plano B. Só que em 2019 vem a pandemia, né? Acabou que coincidiu com uma lesão que eu tive, todo mundo tem uma lesãozinha ali, né? Tive uma lesão justamente no período da pandemia, e 2020 eu inicio no digital. Foi aquele boom que deu digital. Eu iniciei realmente ali vendendo um curso que ensinava a vender o próprio curso, né? Mas de 2020 a 2022 galguei ali poucos resultados, né? Muita instabilidade, não tinha previsibilidade. E 2022 eu realmente inicio no game aí de agência, que é a prestação de serviço. E foi ali que eu me encontrei, né? Então, por ser um cara muito comunicativo, muito proativo, já era um bom vendedor, então já tinha características e habilidades que casavam muito bem com a prestação de serviço. E realmente ali foi um diferencial dentro da minha trajetória, e num período de 3 anos consegui aí construir uma das maiores agências voltadas para o marketing médico aqui no estado da Bahia. Hoje tenho resultados bem expressivos, cresci de uma forma bem rápida, mas muito porque eu sou muito realizador, sabe? Então, eu preciso validar se aquilo vai dar certo ou não. Então, mais ou menos a minha história, a minha transição do futebol para o empreendedorismo foi nessa, né? Eu já tinha no sangue ali o tato de vendedor, de empreendedor. Então, estava conversando aqui nos bastidores contigo que um familiar meu queria vender um móvel. Eu anunciava
comprava o móvel, eu ganhava na margem, porque eu colocava mais caro do que o meu familiar queria e ainda ganhava comissão. Então, sempre tive aí esse grande lance de empreender dentro da minha jornada, mesmo com o sonho de ser jogador de futebol. Visão para ganhar 2 vezes de uma única venda, né? Ganhar 2 vezes. E me diga uma coisa, Davi. Quais habilidades você acredita que você trouxe do esporte que te ajudam dentro do empreendedorismo hoje em dia? Perfeito, show de bola. Eu digo sempre que o futebol foi uma das minhas escolas. Eu falo que eu tive 2 escolas na minha vida, que foi o meu pai, os ensinamentos que ele me deu, a educação, né? Não posso negligenciar isso, mas também o futebol. Então, no futebol, você tem que ser um cara muito focado e disciplinado, você tem que abrir mão de muitas coisas, renunciar, e acredito que essas habilidades, essas características, quando eu trouxe para o mundo do empreendedorismo, me fizeram sobressair sobre os demais. Então, eu falo sempre que eu tive um período de modo caverna, então foi um período diferencial onde eu cresci anos em meses. Só para você ter ideia, no meu primeiro mês como prestador de serviço ali, gestor de tráfego, eu fiz R$3.000. E de 2020 a 2022 muitos altos e baixos, porque eu vendia infoproduto. Sim. Então às vezes eu utilizava uma estratégia que dava certo, eu ganhava R$2.500 no mês ali e tô rico. No outro mês ganhava quase nada, então não tinha uma previsibilidade. Em 2022, quando eu inicio em março, meu primeiro mês eu faturei R$3.000. Meu segundo mês faturei 5. Meu terceiro mês eu faturei 8. E eu passei 12 meses sempre faturando mais do que o mês anterior. Então, eu acredito que ser realizador, ser disciplinado, ser focado foi uma das principais características, foram características e habilidades que eu trouxe do mundo do futebol e que casaram bem aí com o que eu faço hoje. É uma coisa que o pessoal fala muito, que o esporte em si, não só o futebol, mas o esporte ajuda a pessoa com algumas soft skills. Perfeito. Que o empreendedor realmente precisa, porque você não pode desistir. Você está jogando lá, você está no jogo futebol campeonato e você perdeu uma partida. Você não vai desistir do campeonato por conta de uma partida. Perfeito. E na vida do empreendedor é a mesma coisa. O empreendimento, ele é um campeonato. E cada fase ali da sua jornada empreendedora, como você falou, primeiro mês, segundo mês, primeiro ano, é uma partida. E você não pode desistir do campeonato por conta de uma partida que você jogou ruim, Não, você tem que voltar pro seu camarim, entender ali o que é que foi de errado, qual foi a estratégia que você usou, qual foi o ataque que estava errado. Boa, agora entendi. Na próxima jogada eu vou fazer diferente. Eu gosto muito de trabalhar com essas analogias, E cada ano é um campeonato diferente, vamos dizer assim, Então você pode reforçar o seu time, você pode fazer investimentos para ter cada vez mais resultados, Então esse lance de trabalhar com analogias eu também curto bastante. Top, velho, top. E quando foi que você entendeu ali que o marketing digital, principalmente para médicos, seria o caminho? Como você chegou ali vou começar a trabalhar na área da saúde? Teve alguma coisa específica? Foi normal do processo? Algo que te chamou a atenção? Tá, show de bola, boa pergunta. O que acontece? Dentro da minha trajetória eu tive algumas transições, vamos dizer assim. Os meus primeiros clientes vieram das pessoas próximas a mim. Sim. Só que o primeiro cliente que propriamente me pagou foi uma clínica de estética. E aí vem a primeira etapa. Eu foquei bastante ali em clínicas de estética, porque eram os cases que eu tinha na época. Sim. Depois eu transitei para a área da odontologia, sempre no nicho da saúde. Então, para dentistas, meu foco era em dentistas, porque eu tinha uma base muito grande de dentistas. E hoje o meu foco realmente é para médicos, Mas eu continuo focado na área da saúde. Hoje eu tenho uma operação voltada para médicos, continuo pegando também alguns dentistas, mas o meu foco principal são realmente ali os médicos hoje. E a gente tem diversas soluções ali dentro para ele. Não, isso é sensacional. Como eu estava comentando, uma das minhas empresas hoje em dia é a Medplan. A gente não é concorrente, mas Sim. A gente tem um foco semelhante, que é exatamente entender como é que a gente traz solução para uma pessoa que está o tempo todo atarefada pra caramba, que o foco dela de trabalho e de estudo a vida toda foi na parte técnica e não nessas soft skills que a gente comentou aqui agora, como você, como atleta, tem. O médico, às vezes, não tem essa soft skills, E aí, a gente tem ali um caminho para poder ajudar. Acredito que você hoje faça muito nesse sentido também, quando você fala da sua agência, Perfeito, show de bola. Um ponto que eu sempre entendi, e esse insight veio através de eu entrei em um anúncio e eu vi que uma empresa vendia Google Meu Negócio a R$900. Isso em 2022. Sim. E aí eu entendi, poxa, Google Meu Negócio é um cadastro. Qualquer pessoa pode fazer. Existe
existem empresas que estão cobrando R$900, não é barato para fazer um cadastro. Sim. Por quê? É o conhecimento que a pessoa ainda não tem, né? E a pessoa que está ali vendendo o conhecimento, ela tem. Então, a partir desse momento, eu comecei a criar ali uma esteira de produtos para o meu negócio. E eu sempre entendi que eu precisava de soluções diferentes desde o meu início. E o mercado de gestores de tráfego, né, eu não me posiciono hoje mais como um gestor de tráfego, e sim como um empresário, mas ainda sou sim um gestor de tráfego. Faz parte de um dos serviços. Faz parte, realmente. Mas eu acredito que eles vão muito na manada, no efeito manada. Né? E eu quero ir na linha contrária, eu quero me diferenciar do mercado. Né? Então, quando todo mundo estava falando de gerenciador, eu estava falando sobre estruturação comercial. Eu tenho um produto de estruturação comercial desde 2022, que foi quando eu comecei. E hoje, 2025, estruturação comercial está em alta. Eu vendia isso lá em 2002, porque eu entendia que eu precisava ter soluções diferentes para o meu cliente. Né? Então, basicamente, foi nesse contexto aí que eu dei sequência. Eu acho interessante essa sua visão empresarial, né? Porque, beleza, talvez o tráfego pago, a gestão de tráfego, fosse seu primeiro contato ali com o cliente, mas ele não morria nisso. Perfeito. Você começou a perceber o que é que ele realmente precisava depois do tráfego. Perfeito. Depois do que ele ganhava aquele lead chegava na clínica, o que precisa mais para o cara conseguir continuar e estar comigo, né? Perfeito. E esse seu processo de percepção da necessidade do cara, você acha que é natural ou você realmente tem uma parada da curiosidade, deixa eu ir lá na operação e deixa eu entender melhor esse negócio? Perfeito. Eu defendo muito nichar a operação. Né? Eu acredito que quando você nicha, você não perde oportunidade. Querendo ou não, você perde oportunidade porque você não vai abraçar todo mundo. Mas você ganha autoridade, você ganha especificidade, você começa a entender as nuances e particularidades do negócio do cliente. E eu acredito que isso é um diferencial. E sempre foi um diferencial na minha trajetória. Porque eu transitei em profissões dentro do nicho da saúde, mas eu nunca saí disso, né? Eu nunca quis abraçar o mercado, por exemplo. Eu entendo que no início da carreira de todo mundo, como gestor de tráfego, o que é que ele quer? Ele quer dinheiro, ele quer cliente. Então, sim, você pode abrir ali a sua base, mas a partir do momento que você identifica que você está atendendo um padrão de cliente, eu indico você nichar, porque aí você começa a entender as particularidades do negócio. Eu sempre me posicionei como um gestor diferente. Eu quero que o médico, hoje eu tenho essas soluções e eu criei esse case no meu negócio, que um médico, ele me contratou para fazer anúncios online. A minha empresa, a Macedo hoje. Só que ele vem trocar ideia comigo hoje sobre precificação, sobre a ideia de ter um retorno ou não na consulta dele, sobre a taxa que ele está pagando na maquineta dele. Então, percebe que são um nível de conversa muito maior de somente um gestor de tráfego, sabe? Então, o que me fez ter essa autoridade para um médico vim ter esse nível de conversa comigo, entender as particularidades do negócio dele, sabe? Então, eu entendo que quando você trabalha de uma forma aberta, sim, tráfego pago é igual para qualquer negócio. As estratégias que mudam, mas quando você entende ali a nuance, você consegue ter uma comunicação muito mais clara. Tanto que o nome do nosso protocolo hoje é protocolo clínico e as nomenclaturas são vivências médicas. Nós temos cinco fases ali de implementação de negócio. A primeira fase é a anamnese empresarial. É saber onde ele está e onde ele quer chegar. Segundo passo, raio-x, que nada mais é do que entender as informações que a gente colheu anteriormente na anamnese empresarial. Então, perceba que eu trago a vivência dele para a nossa vivência, a gente acaba se conectando e tendo assim uma linguagem, uma comunicação muito mais assertiva. Não, isso que você falou realmente é fundamental, porque se você nicha seu negócio, você se torna especialista naquilo. Perfeito. Né? E você, como especialista, e até se você for olhar, né, o ramo que você trabalha é a medicina. Né? Você atende médicos. O médico ele não é 100% generalista. O cara vai se especializar em ginecologia. Perfeito. Vai se especializar em ortopedia. Porque quando ele se especializa, ele consegue ter um grau de conhecimento de profundidade muito maior, né? Então, isso também traz no seu processo como empresário essa capacidade de conversar de igual para igual, entre aspas, Perfeito. com o médico, né? Perfeito. E é o que eu sempre busquei. É sentar na mesa e olhar no fundo do olho do médico e entender o negócio dele, sabe? Eu quero que ele me contrate através do meu negócio matriz, do meu serviço matriz, que é a captação de pacientes através de anúncios, mas eu quero que ele encontre aqui dentro diversas
soluções para o negócio dele, sabe? Então, eu fui fazer reunião uma vez com o gerente de uma clínica e lá tinham 12 sócios, uma clínica de oftalmologia. Sim. E 12 sócios mais velhos, né? Então, a galera mais clássica do mercado, onde 9 não gostavam de filmar, de se posicionar. Eu pensei na hora, eu tenho que criar uma solução para esses caras. E aí, hoje, todo mundo fala de clone de AI. Eu pensei na hora, comecei a pesquisar, encontrei a solução de clone de AI. E ofereci. E os olhos deles brilharam. Então, eu entendi esse game de soluções. Eu não quero vender tudo também, mas o grande lance da outra empresa, que é a Bridge, é ponte. É a ponte que conecta o médico ao legado. Então, a equiparação hospitalar. Davi, você faz equiparação hospitalar, você foi contratado para a captação de pacientes através de anúncio. Você é um gestor de tráfego junto com sua equipe. Não. Mas eu sou a ponte que conecta o médico ao legado. Então, eu trago por viés administrativos, então, um escritório de contabilidade, ou viés tributários. Trago um advogado para exercer essa função e solucionar o problema do meu cliente, sabe? Então, ele começa a me enxergar de uma maneira totalmente diferente e é isso que eu sempre busquei desde o início da minha trajetória. Muito bom, muito bom. E quando a gente fala desse tudo isso aí é gestão de fato no processo, né? Perfeito. Você não é mais um gestor de tráfego, você é um gestor, como eu posso dizer, de negócios clínicos, né? E isso é um diferencial que eu enxergo no seu trabalho, que é muito, muito marcante e que fica como dica, na verdade, para quem está nos assistindo, né, velho? Você, quando você se especializa em algo, você, quando pensa de uma forma um pouco mais ampla e, como o Davi falou, soluções, você tira seu negócio da concorrência comum. Então, hoje, quando o Davi, com certeza, se posiciona, não é mais como... Ninguém mais enxerga o Davi como mais um gestor de tráfego, mas você está em uma caixinha totalmente diferente dos seus concorrentes, entre aspas. Perfeito, é um posicionamento totalmente diferente. Por quê? Eu identifiquei que, anos atrás, um médico, quando ele exercia apenas a sua função de ser médico, ele tinha resultado fora da curva. Porque os meios de captação, os canais de captação eram outros. A atenção estava em um outro local. O mundo digitalizou, onde está a atenção está o dinheiro. Hoje a atenção das pessoas está no digital. Então, a forma de ganhar dinheiro também mudou. Tanto que hoje eu converso com diversos médicos com carreiras consolidadas que estão tendo a sua agenda com um número de caída muito grande por conta que os médicos novos, recém-formados, com pouco tempo de especialização, estão se posicionando nas redes sociais e estão pegando os pacientes que eram deles. Então, o médico hoje, para ter resultado, ele não tem que ser apenas somente um médico. Ele tem que ser um bom comunicador, tem que ser um bom vendedor, tem que ser um bom gestor. E essa é a maior dificuldade quando a gente entra na maioria dos negócios para os nossos clientes, né? Então, quando eu chego na operação do cliente, eu quero entender como está o negócio dele hoje, até para montar um planejamento estratégico e algo que faça sentido para o momento atual dele. Né? Então, se ele quer vender mais, como é que está o comercial dele hoje? Está estruturado? Se tiver estruturado, a gente vai para outras particularidades. Mas o que é que acontece? Quando a gente chega numa clínica, num consultório, a maioria das informações e das métricas estão perdidas, estão soltas. Né? Então, o médico fala... Eu converso com muito médico, ele fala, quem senta aqui no meu consultório, eu fecho. Tá, mas de onde está vindo essa pessoa? Através de indicação. E cá entre nós, vender para indicação é muito fácil, né? A pessoa já vem quase que 100% convertida. Né? Você só vai ter uma conversa ali, mostrar a sua metodologia, a forma que você enxerga a medicina vai fechar, sem sombra de dúvidas. Mas como é que está a sua taxa de conversão em relação ao seu posicionamento? Em relação às pessoas que vêm através dos anúncios? A taxa de conversão é outra. As métricas são outras. Então, quando a gente organiza isso no negócio do médico, perceba que influencia até em diversos setores diferentes do negócio dele, que não é ensinado na faculdade. Né? Normalmente, essa parte dentro da medicina, de gestão, de gerir, de vendas, não é ensinado. Isso você aprende mais no campo de batalha, ali mesmo. É no dia a dia, né? No dia a dia. Também o cara tem tanta coisa para poder aprender, mesmo. Tanto pedaço do corpo que o cara tem que aprender na faculdade que ele não vai parar para poder prestar atenção em gestão de forma alguma, né? Perfeito. E eu acredito que um negócio ele só cresce com 2 pilares: pessoas e processos. Ele tem que ter pessoas para delegar funções que já não valem mais a sua hora. Davi, está calculando a hora, claro. Se você não está calculando sua hora, você está deixando muito dinheiro na mesa. Sim. Então, você vai trazer pessoas para delegar para funções que já não valem mais a sua hora. Por exemplo, comercial. O médico não tem que estar atendendo. Comercial não pode ter emoção. Então, às vezes, você cria ali uma previsibilidade de negociações, chega na hora, vai por água abaixo. Porque comercial não pode ter emoção. E o segundo pilar é ter processos, para você justamente conseguir gerir essas pessoas. Então, os médicos, eles se perdem até
nesses 2 pilares aí, de encontrar pessoas capacitadas, treinar e ter processos justamente para gerenciar essas pessoas. Eles se perdem nesse meio do caminho, e é aí que a gente entra. Muito bom. E aí, quando a gente entra, né, até quero entrar num outro bloco aqui de assunto, que é sobre, beleza, o cara foi lá, te contratou para poder fazer inicialmente a gestão ali do tráfego, do marketing dele e mudar esse posicionamento, mas com certeza deve existir uma dúvida grande do médico, que é tipo assim, beleza, mas quanto é que eu tenho que investir, quanto é que eu vou ter de retorno, qual o retorno que eu vou ter disso, porque eu já faço isso há não sei quanto tempo e nunca veio um paciente, eu só vendo, como você mesmo falou, só vendo para indicação. Perfeito. Como é essa crença, né, do médico e como é que vocês solucionam isso? Como é que quebra esse paradigma? Que eu acredito que não é só no médico, né? Acho que para qualquer área, diversos profissionais, né? A resposta é bem simples, tá? E é a pergunta do século. Davi, se eu investir X, quanto eu tenho de retorno e em quanto tempo? Né? E aí eu já vejo que a pessoa já tem um olhar mais imediatista. Sim. Só que aí eu já quebro essa objeção porque está na ponta da língua, né? Eu estou ali no campo de batalha todos os dias. Então o que é que acontece? A pergunta, na verdade, a resposta é: depende. Como é que estão os seus números hoje? Como é que está a sua taxa de conversão? Quantos leads chegam na sua base hoje? Dessa porcentagem de leads, quantos agendam? Quantos comparecem? Porque nem todo mundo que agenda comparece. E como é que está a sua taxa de conversão no one-on-one? Você, médico, mas ali como vendedor, como é que está a sua taxa de conversão? Você está conseguindo entregar a sua solução com clareza? Se você não tem essas métricas, você não tem nada. E aí eu não consigo responder essa sua pergunta. Agora, se eu chego na empresa, ele já tem muito bem definido quanto é o custo por lead, o custo por agendamento, o custo por consulta, aí sim a gente consegue criar previsibilidade até no faturamento. Então por exemplo, eu tenho uma taxa de conversão nas minhas reuniões presenciais de 78%. Sim. Se eu fizer 10 reuniões com 10 médicos diferentes, eu fecho uma média de 7 a 8. Tá? É uma taxa alta, eu sei disso, mas eu sei a solução também que eu entrego. Mas para fazer essas 10 reuniões, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso ativar quantos canais de aquisição? Tá? Quantas pessoas, empresas profissionais, meu social selling tem que entrar em contato para poder ter essas 10 reuniões, sabe? Então a gente precisa voltar. São as microações que vão nos levar para o resultado final. Todo mundo quer faturar 200 mil, 250, 300 mil mensais, mas o que deve ser feito para chegar até lá, sabe? Então, a resposta é depende. Porque na grande maioria, as empresas não têm isso muito bem estabelecido. E quando a gente pega um cliente que tem esses números, tem essas métricas, a gente chega no resultado de uma forma muito mais rápida, porque a gente sabe para qual caminho a gente está indo. Então, o que não é medido não é escalado, eu falo sempre. E aí, normalmente, ele fica sem resposta porque ele não tem os seus números. Né? Ele só tem a taxa dele de conversão de indicação, que é 100%, normalmente. Né? Mas dos outros canais de aquisição, ele não tem. Na verdade, ele negligencia aquilo que ele não é tão bom, entre aspas. Né? Perfeito. Eu estou bem pra caramba aqui na conversão da indicação. E aí, você ainda falou assim, 2 pilares, pessoas e processos. Isso que faz com que o negócio realmente se desenvolva. Sim. Mas pela sua vivência, onde é que os médicos mais erram? Qual dos 2 pilares é o que o pessoal mais erra e não dá atenção dentro de uma... Tá, perfeito. O que acontece? Eu acredito que eles contratam pessoas, eles delegam algumas funções, mas eles delargam, né? E é totalmente diferente, né? Você delegar e você delargar. Explica pra gente aí a diferença de delegar e delargar, velho. Tá, show de bola. Quando você delega, você tem que deixar muito bem estabelecido quais são as funções e responsabilidades. Você não pode jogar a culpa no outro se você não consegue passar com clareza a função que ela tem que exercer. Boa. Né? E se você não tem processos, você não consegue gerenciar essa pessoa. Porque ele está a atendimento, ele está fazendo consultas, ele está fazendo cirurgias, ele está prescrevendo protocolos. Como é que ele vai conseguir gerenciar um setor comercial se ele não tem um CRM, por exemplo? Para quem não sabe, CRM é uma plataforma de gestão de relacionamento de vendas. Né? Então, se ele não faz um acompanhamento com os seus colaboradores, se ele não tem um braço direito, por mais que ele delegue a função, ele tem que ter um braço direito, que o braço direito atualize todas as informações da operação dele hoje. Um gerente, né? Um gerente. Né? E às vezes joga a responsabilidade no gerente. Então, o processo construtivo, criativo, a parte de idealizar, de criar inovações, desenvolver novos projetos, o médico tem que estar presente também. E aí ele coloca a desculpa dele, que a vida dele é corrida, que ele não tem tempo, que ele está fazendo cirurgia. E aí é um grande diferencial do médico empreendedor e do médico que está frustrado, estagnado ali no mesmo faturamento.
O médico que cresce é um médico que é vendedor. E aí entra o lance que ele não é apenas um médico, ele é um bom vendedor. Ele tem uma taxa de conversão no consultório, na clínica. Ele é um bom comunicador, porque ele se posiciona nas redes sociais. E ele entende que isso no mundo de hoje é necessário. E ele é um bom gestor, que ele consegue gerenciar pessoas. Então, na minha visão, é a principal diferença de delegar e delargar. Não, isso é muito bom. Inclusive, eu participei de um evento recente, né, onde eu conversei com alguns empresários e na minha mesa ali do Hot City tinha um dono de uma empresa que fornecia materiais hospitalares, né? Tá. E ele veio com um argumento que é o seguinte, velho, o médico que é bom gestor, ele é um mau profissional, e um cara que é bom profissional é um péssimo gestor. Você acha que realmente existe essa correlação ou dá para ser os dois? Um bom médico e um bom gestor? Aí entra um pouco, na minha visão, a briga entre os médicos mais clássicos e os médicos mais tradicionais, os mais novos ali, vamos dizer. Sim, né? Sim. Porque são perfis diferentes. Mentalidade, né? Mentalidades diferentes, tempos diferentes. Então, o médico que ele é mais clássico, ele já recebia o paciente pronto. Então, ou o possível paciente, né? As pessoas vinham até ele através de lista de telefone, indicações. Ele não precisava se posicionar para que os potenciais pacientes viessem até ele, né? Já no mundo atual, no mundo mais novo, dinâmico, o médico tem que se posicionar. Ele tem que ativar múltiplos canais de aquisição. E aí, na minha visão, existe esse grande conflito entre os médicos mais tradicionais e os mais jovens, que estão se posicionando e tendo resultado fora da curva em pouco tempo. Porque o que acontece? No digital, a intensidade distorce o tempo. Então, um médico que tem uma carreira de 25 anos consolidada, às vezes um médico com formação e especialização em pouco tempo consegue construir uma carreira em anos em pouco tempo. Uma carreira de anos em um curto prazo. Então, na minha visão, é a principal diferença aí, eu acredito nesse conflito aí. Não, faz sentido. É a questão toda de mentalidade, né? E não só mentalidade, é se adaptar aos novos momentos. Aos novos momentos. E isso não acontece só na medicina, acontece, eu acho que em todas as profissões, faz parte das gerações ir se adaptando. E a pessoa tem que ter esse olhar de adaptabilidade, porque senão ela vai perder espaço, quer queira, quer não queira, né? Perfeito, sem dúvidas. Tem que inovar, né? Então, antes, onde é que estava a atenção das pessoas? Rede de televisão. Você assiste televisão hoje? Quase nunca. Pouquíssimo, né? Se eu for falar, acho que 5% do meu tempo ou menos é de tela e televisão. Eu só assisto televisão hoje para assistir futebol. Só. Eu tô mais conectado no digital. Então, a atenção das pessoas antes estavam na televisão. O digital veio, a rede de televisão caiu. Querendo ou não, os números diminuíram. O que é que eles estão fazendo agora? Eles estão reinventando. É uma informação até nova, tá? Eu acompanho diversos profissionais, rede de televisão, eles estão se reinventando. Eles estão criando aí um método que, para assistir os canais locais, você não precisa mais de sinal. Então, você vai conseguir abrir no seu celular e ter a rede de televisão local ali. Sério? Eles estão se reinventando por conta do digital. Caramba, então, eu não sabia não. Perceba que grandes empresas, por exemplo, Globo, goste ou não goste, é a segunda maior emissora do mundo. Tá? Na América Latina é a primeira. Sim. Então, essa inovação está sendo da Globo. Então, eles vão ter como se fosse um sinal, o sinal que a gente tem de 5G, 4G, eles vão ter um sinal que vai dar acesso no seu celular, seja lá qual celular seja, para que tenha acesso aos canais locais. Realmente é como a gente falou, né? Se adaptar constantemente ao novo, a mudança, né? do mercado, o que realmente o público, que no seu caso, para o seu cliente, é o paciente. Sim. Precisa, né? E você comentou aqui nos bastidores, você teve uma empresa e você triplicou o faturamento dela, né? Nesse processo de cuidar e tudo mais. E que depois de um período ela saiu da sua base, que para você foi um aprendizado, né? Porque você aprendeu, como foi que você se reinventou a partir dessa crise, vamos assim dizer. Tá, desse marco, né? Desse marco, melhor dizer, né? Show de bola. O que acontece? Eu entendi que os seus principais cases de sucesso e, às vezes, clientes que estão vindo numa crescente muito grande na sua operação, em algum momento eles vão sair.
por N motivos diferentes, né? E às vezes dá aquele desânimo, né, de você perder um grande case de sucesso, de você ver um projeto ali que junto com sua equipe você fez parte do processo construtivo, evolutivo, que as coisas estão fluindo, acontecendo como se fosse um efeito dominó. Porque eu acredito que o resultado ele é sequência de um trabalho desenvolvido. Né? Então, todo mundo quer ter resultado, maravilha, mas o que tem que ser feito para chegar lá? Então, qual foi o principal aprendizado que eu tive? Porque, em tese, dá desmotivada de você perder ali aquele case de sucesso. Mas aí eu entendi que prestação de serviço, o game é de retenção. A gente joga um jogo de recorrência. A gente tem que reter. Como a gente consegue reter? Através de pessoas. Tá? Então, game de agência é retenção e para ter a retenção você precisa de pessoas. Perder esse cliente que ele iniciou conosco com a média de 70, 80 mil de faturamento. Em 1 ano e 4 meses, ele atingiu 270, 280 de faturamento. Caramba. Então, a gente triplicou o faturamento dele, né? em um período bacana, ali, em um espaço de tempo bacana. Qual foi o grande aprendizado? Que a gente precisa se reinventar a todo momento. Então, criar soluções diferentes. Aí que veio a ideia de abrir uma outra empresa, de criar um núcleo. Que por mais que as coisas para ele aqui nos anúncios online estão funcionando, mas se ele saiu de 80 para 270 mil de faturamento mensal, ele teve novos problemas. E esses novos problemas podem ser resolvidos aqui dentro. Então, como uma reestruturação do comercial, como a contratação de uma nova pessoa para o comercial, a parte tributária, enfim. A pessoa quando cresce, os problemas também crescem, o nível de responsabilidade cresce equiparado ali, né? Então, a partir desse momento que a gente perdeu esse case de sucesso, médico, ortopedista, muito bem conceituado aqui em Salvador, a gente entendeu que a gente precisa se reinventar a todo momento. Né? Criar cada vez mais conexão, porque se eu ofereço cada vez mais soluções para ele, cada vez mais ele vai pensar em mim. E o game de agência é retenção. Então, se eu tenho ali o meu cliente por mais meses, por um período de tempo maior, ele tem um LTV maior dentro da minha operação. Então, foi a partir desse momento, desse marco, que a gente começou a criar soluções diferentes, né, para que ele possa nos enxergar de uma outra maneira e comprovar os nossos resultados diariamente. É uma dificuldade muito grande da gente que trabalha com os anúncios online, que é metrificar isso, é conseguir mostrar isso, porque o nosso trabalho ele é muito silencioso. Né? Às vezes o cliente não está tendo resultado ali. Davi, você tem uma base de clientes, todos os clientes têm resultado? Eu olho para a câmera e falo que não. Porque eu falo que eu estou no campo de batalha. São mais de 200 empresas, 250 empresas, se eu não me engano, de assinatura de contrato que passaram pela gente. Todo mundo teve resultado? Não. Porque nem todas as ferramentas, as engrenagens dependem da gente. Né? Existem nossas responsabilidades e as responsabilidades do cliente. E eu acredito que o médico cirurgião que não tem intercorrência é o médico cirurgião que não opera, que não está no campo de batalha. E eu estou no campo de batalha. Muito bom. Então, mais ou menos foi esse marco. A partir desse momento, a gente começou a criar diversas soluções e aí a gente entendeu um game muito maior que nos espera. Né? E é esse caminho que a gente está trilhando daí em seguinte. Né? Eu conheci um gestor de uma empresa grande, uma multinacional, que ele falava muito sobre isso, que é pontos de aderência. Pontos de aderência. Quanto mais pontos de aderência o cliente tiver de você, mais difícil é dele sair. Então, ele entrou pelo marketing, ele paga o marketing ali todo mês. Aí você ofereceu um outro serviço que também tem existe uma recorrência daquele serviço. Aí depois, dentro desse serviço, tu ofereceu uma contabilidade que está ligada a você e mais outro, não sei o quê. A partir do quinto, se eu não me engano, quarto ou quinto ponto de aderência, a probabilidade desse cliente sair de você, ela sai de 50% para 10%. Né? Então, quanto mais ponto de aderência você tem com o cliente, mais difícil é de ele se desconectar de você, porque ele sabe que você é um hub onde vai entregar para ele diversos serviços diferentes. E isso eu acho que é uma sacada muito boa que você teve nesse processo, né? Perfeito, você resumiu perfeitamente aí. E quando você fala sobre essa questão das métricas, eu queria até entender assim, né? Você comentou comigo sobre o que não se mede, não se melhora. O que não é medido não é escalado. Boa, isso. E quais são os 3 principais indicadores que você acredita que são fundamentais todo mundo olhar dentro desse escopo? Perfeito. É uma pergunta que eu vou te responder que aí quando você começa a entender a particularidade do negócio,
você começa a ter a linguagem que o cliente precisa. Sim. Então, vamos lá. Tem médicos que têm um serviço de recorrência. Então, por exemplo, um médico nutrólogo, ele tem o serviço de recorrência. Então, algumas métricas para ele faz sentido. Para outros médicos, em outras especialidades, não. Então, vou dar outro exemplo. Um médico que tem especialidade em transplante capilar. Sim. Ele não tem como fazer... Ele até tem como, né? O máximo, eu acredito que cirurgia de transplante capilar, na mesma pessoa, eu acredito que são até 3 vezes. Mas, normalmente, ele vende uma única vez. Sim. E aí, a única recorrência que ele vende ali é o tratamento capilar. Diferentemente do médico nutrólogo. Né? Mas, voltando para a sua pergunta, eu acredito que um dos principais diferenciais é você entender o CAC, que é o custo por aquisição, o LTV, que é o tempo de vida útil que ele fica ali, o custo por agendamento, o custo por comparecimento. Existem as métricas primárias e as métricas secundárias. Dependendo da especialidade ali do cliente, a gente vai entregar para ele as métricas que mais faz sentido. Sabe? Então, aí que vem o lance de trabalhar nichado. Então, eu acredito que uma empresa que trabalha pegando, enfim, confeitaria, pet shop, não vai ter um nível de conversa com o médico, entendendo as particularidades do negócio dele, sabe? Mas métricas principais aí, CAC, que é o custo por aquisição, LTV, custo por lead é importante, mas custo por lead é relativo, né? Você pode estar vendendo algo a 15 mil reais, o lead está chegando a 150. Mas ele está chegando, está fechando, está barato demais. Qual o ticket do seu produto para você avaliar se o custo de aquisição está alto ou está baixo? Né? Perfeito. Então, custo por lead mesmo é relativo. Né? Como eu falei, você está vendendo algo de 15 mil reais, o lead está a 200 reais. Nossa, Davi, em outros mercados, 200 reais no lead é extremamente caro. O negócio não vai dar ROI. Sim. Mas para um médico que vende uma cirurgia a 15 mil reais... Né? Obviamente que é valor bruto, né? Mas tendo ali o lucro líquido dele, 200 reais faz sentido. Então, tudo depende da particularidade do negócio. Mas o mais importante é olhar as métricas. Independente de quais são elas, você ter essa visão clara ali do que é que realmente está mudando o seu jogo, né? Porque métrica traz clareza, né? Traz ações para os próximos passos. Porque o ciclo com a maioria de agências de tráfego são de 3, 4 meses ali, que é os contratos iniciais. Né? E às vezes ele fica 6 meses porque ele está preso a um contrato de 6 meses. Sim. A gente não prende, por exemplo, o cliente. Se não estiver fazendo sentido para ele, se não está fazendo sentido para ele, imagina para a gente. A gente quer cliente que realmente faça sentido. Muito bom. Então, é mais ou menos isso aí. E por exemplo, essa questão do LTV, quando você olha para o seu cliente, Tá. A gente falou aqui sobre a questão da aderência, né? Você criou a aderência para o seu cliente estar contigo, mas e para o cliente do seu cliente? Você também leva essa inteligência para dentro das clínicas? Sem dúvidas. E é aí que muda um estrategista digital ali, uma empresa nichada do que uma empresa genérica. Né? Então, como eu te falei, às vezes eu estou conversando com o médico para ver se no negócio dele faz sentido ele continuar atendendo convênio. Se ele não foca somente em particulares, sabe? Se a consulta dele tem retorno ou não. Então, olha o nível de conversa, sabe? É totalmente diferente. Então, eu prezo muito por isso, entender a particularidade do negócio da pessoa, sabe? Acredito que é mais esse caminho. Não, isso é importante realmente, porque se você entende de fato o negócio... Na verdade, tem até um ponto aqui que eu queria colocar, que é o seguinte: se o médico ele não se enxergar como empresário também, ele tá com os dias contados, né? Perfeito. Se ele se enxerga só como médico, não, eu sou médico, sou dermatologista. Não, você é um empresário do ramo de dermatologia. Se você não for por esse caminho, eu acho que já tem um problema ali no processo, né? Tanto que dentro da minha reunião, porque eu sou muito transparente, né? Eu prefiro surpreender do que frustrar, então minha comunicação ela é direta, eu falo o que ele precisa ouvir, não o que ele quer ouvir. Por mais que frustre ele em algum tipo de situação, óbvio que eu tenho que ter o cuidado de como é falado isso, né? Mas esse ponto aí que você tocou, eu falo sempre sobre mentalidade. Não faz sentido a gente passar um planejamento estratégico para ele e a mentalidade dele não está alinhada com a nossa mentalidade. Então, se ele não tiver a mentalidade alinhada conosco, eu peço que ele nem entre. Então, por isso que eu já deixo isso muito claro na proposta comercial. Você já deixou de ter um cliente porque você falou assim, você não está preparado para ser um cliente meu? Eu nunca cheguei numa reunião e falei isso, até porque a gente
obviamente faz uma triagem para entender o momento, se a pessoa está no momento, o momento da empresa ou do profissional. Mas, obviamente, que dentro de algumas reuniões, o que eu falei, o médico ele deixou de tomar a decisão por conta de algumas coisas que eu falei da questão de mentalidade. Então, isso de forma estratégica. De forma estratégica, porque não tem como a gente trabalhar uma venda para o mesmo paciente se ele não tiver a mesma mentalidade que a gente está pedindo para ele dar sequência ali, sabe? Então, o game é esse. Quando você fez a pergunta anterior de criar um planejamento estratégico para vender para o mesmo paciente por mais de uma vez, obviamente, nós estamos falando de médico, tá, pessoal? É dentro da necessidade do paciente também. Sim. Tá? Dentro da necessidade do paciente. Não é inventar uma venda não e empurrar uma venda. Cara, né? É criar uma... Qual o grande... Eu acho que um dos principais diferenciais da minha operação, a partir do momento que eu nichei exclusivamente para médicos, foi entender a linha acadêmica dele. Sim. Qual a linha acadêmica do médico? Ele tem uma linha editorial ali a ser seguida. Ele tem a formação, tem a pós, tem as especializações, ele tem um método a ser seguido. Né? Desde do ensino médio, depois vem a faculdade, as pós, a graduação, enfim. Quando eu apresento esse planejamento para ele, pode ser 12 meses. Eu posso chegar para um médico e falar, doutor, você só vai ter resultado daqui a 12 meses. Só que se eu comprovar por A mais B quais são as etapas estratégicas para que no 12º mês a gente tenha resultado, ele fica na operação. Então, quando eu passo essa comunicação de linha editorial, do planejamento estratégico, e eu trago a vivência dele com as nomenclaturas e encaixo na nossa vivência, é um match perfeito. Dá para ver pela resposta corporal dele nas reuniões, sim. Que ele está encantado com o que ele está vendo. Modéstia à parte, não tem um problema nenhum em falar que a nossa proposta comercial é muito boa, porque eu sei da solução que a gente entrega. E dá para ver as reações dos médicos, né? Mais uma vez eu bato no ponto, muito por trabalhar nichado. Então, entender cada vez mais. Eu sou muito atento nas informações que os médicos, os profissionais me passam, e eu sou muito realizador. Se ele me fala algo, eu anoto na minha ata de reunião, tenho a certeza que no mesmo dia ou no outro dia eu estou debatendo com a minha equipe para implementar isso ou não. Né? Então, teve um script que na época eu trabalhava para dentistas, o foco era mais em dentistas. Sim. E aí vários dentistas falavam comigo sobre o MUSH vazio. MUSH é a cadeira do médico, sim. Do dentista, perdão. Na época que eu trabalhava muito com dentista. Eu utilizei um script de prospecção ativa voltado para o MUSH vazio. Só esse script faturou mais de 160 mil. Caralho. Por conta de frases que eu identifiquei de padrão que os dentistas me diziam. Então, eu sou muito escutativa, tenho uma escutativa muito boa e eu sou muito realizador. Acredito que dentro dessa minha fala, esse foi um dos principais diferenciais para o sucesso da nossa operação hoje. Eu ia até te perguntar, hoje você tem uma equipe que te ajuda nesse processo, que sozinho é impossível. Sim. Você conseguir ter essa potência toda, sim. Dentro do seu nicho, né? Até porque hoje em dia, como a gente estava conversando aqui antes, né? Existe uma concorrência muito grande na área médica, né? De muita gente querendo atender os médicos, porque sabe que existe oportunidade dentro desse setor. Mas você tem hoje uma equipe que te ajuda, que constrói isso. Eu não posso ser hipócrita, né? Então, eu falei dentro aqui do nosso podcast que uma empresa só cresce com pessoas e processos. Então, hoje, ao total, aí nós temos 9 pessoas, 10 comigo, se eu não me engano, dividido em setores diferentes, comercial, operacional, gestão, e nós estamos entrando muito forte também na parte de tecnologia e inovação. Muito bom, muito bom. Criando soluções com tecnologia e inovação. Uma das últimas gravações que a gente teve aqui, se não me engano a última, a gente estava falando sobre isso, né? A gente colocou que contratar pessoas não é custo, é investimento. É investimento quando você contrata certo. A grande questão é essa. Se você contrata errado, é prejuízo. Porque você perde tempo com aquela pessoa, você vai perder mais tempo para contratar uma outra pessoa e para outra pessoa se adaptar. Então você perde tempo e dinheiro diversas vezes quando você contrata errado. Então por isso que você tem que ter um processo de triagem muito bem estruturado, né? Entender a cultura da sua empresa, se a pessoa está ali realmente nos padrões do que a sua empresa quer como cultura. Você ter processos muito bem estruturados para poder passar o que essa pessoa precisa fazer. Eu ia te questionar exatamente isso. Independente da função da pessoa, ela tem que ter o A mais B ali do que ela vai fazer. Até para que você possa cobrar isso da pessoa. Né? Então, na maioria das vezes, não é nem o colaborador, o funcionário. É a forma como ele é inserido na empresa.
né? Normalmente ele é jogado, ele é delargado lá. Sim. Então, sem estrutura, sem conhecimento, sem expertise na área, como é que a pessoa vai exercer a sua melhor versão, vamos dizer assim? Então, se você contratar certo, é investimento. Se você contratar errado, é prejuízo. Isso é extremamente importante. Você tem que saber contratar. Não pode ter medo de contratar, que é o que acontece muitas vezes. As pessoas têm medo de contratar, achando que vai ser só trabalho, só dificuldade, só prejuízo. Você tem que contratar, agora contrate certo. Saiba realmente os processos, como o Davi falou, né? Entenda a sua cultura, entenda o que é preciso e delegue de forma eficiente dentro do processo. E, Davi, se você tivesse que dar uma dica para quem está começando hoje no empreendedorismo, dado a sua bagagem, uma pessoa que já conversou com 250, já teve 250 clientes diferentes, são 250 experiências ali totalmente diferentes, com bagagens, histórias diferentes. Qual mensagem tu passaria para quem está iniciando agora no mercado, que está empreendendo pela primeira vez? O que é que você traria de dica ou conhecimento para essa pessoa? Tá, maravilha. Em um momento da minha trajetória, eu conversei muito com gestores nas minhas redes sociais, né, no meu Instagram. Hoje não converso mais com gestores. Todos os meus produtos, palestras, são voltados para médicos, né? Então, o que é que acontece? Através dessa audiência, eu tenho muitos gestores ainda nas minhas redes sociais. E eles sempre me perguntam, é tarde para iniciar? Primeiro que não é tarde. Tá? No digital, a intensidade distorce o tempo. Sim. Nós estamos entrando aqui agora no segundo semestre de 2025. Daqui até dezembro de 2025, desse mesmo ano, sua vida pode estar totalmente diferente. Né? Vai depender ali da sua capacidade de realmente absorver o que você está estudando, de você colocar em prática, que eu vejo muita gente tendo aquela obesidade intelectual. Estuda e não coloca em prática. Eu sou da outra linha, né? Eu coloco em prática, estudo em paralelo e coloco em prática. Mas a dica, o insight que eu daria, primeiro é que nunca é tarde. Comece do nada, não pare do nada. Não pare por nada. E eu acredito que para a pessoa ter resultados iniciais ali como um prestador de serviço de gestão de tráfego, é muito fácil. Os seus primeiros clientes, eles estão ao seu redor. Então, dentro da minha expertise, o que é que eu faria? Eu buscaria ser contratado por pessoas conhecidas, pessoas que eu tenho um nível de intimidade maior, né? Que eu posso cobrar até ali um valor mais reduzido por não ter experiência, não ter expertise. Você vai ter os seus primeiros cases e você vai começar a propagar isso. A partir do momento que você conseguir ali os clientes iniciais, a minha indicação, eu sempre vou prezar por isso, é nichar. Independente se é para o marketing médico, se é profissionais da área da saúde, se é estética de carro, enfim, existem diversos nichos. Tenho diversos amigos que estão nichados em operações diferentes. Né? Eu conheço um amigo que fatura muito bem com a operação de delivery. Eu nunca trabalharia com delivery, mas é a área que ele seguiu, é a área que ele se identificou. Então, a partir do momento que você tem os seus primeiros clientes, você identificar um padrão. Opa, eu tenho 2, 3 clientes desse nicho aqui, nicha, entende as particularidades desse negócio e cria diversas soluções diferentes. Porque assim como os médicos têm necessidades diferentes, qualquer outro nicho tem. Então, acredito que você vai se transformar numa autoridade nisso com o tempo. A minha indicação é nichar. Que aula, velho, que aula. E acredito que quando você estava ali no finalzinho da sua carreira de futebol, você deve ter tido os seus momentos de frustração, né? De, pô, será que isso aqui vai, não vai? Antes de você realmente dar a virada de chave. Se você pudesse voltar a 7 anos atrás, falar com o Davi, que tinha 18 aninhos ali, já na virada, ser adulto. Pô, que conselho você daria pro Davi de 7 anos atrás? Cara, eu sempre tive uma mentalidade muito forte. E isso, acredito que é uma das minhas principais características, né? Então, dentro da minha trajetória, no futebol, hoje, 18, 19, 20 anos, você já está considerado velho. Né? E de 2018 ali até 2020, que foi quando eu iniciei no mercado, e até 2022, que de 2020 a 2022, pouco resultado eu tive, né? Eu escutei muitas coisas dentro desse caminho, né? E aí, nem todo mundo tem a capacidade de ter uma personalidade forte como eu tenho, uma perseverança de escutar de um lado e sair do outro, porque eu sabia onde eu vou chegar, né? Eu tenho uma frase que eu utilizo como um bordão que é: toda realidade um dia ela já foi sonhada. Toda realidade um dia já foi sonhada. E eu utilizo ela desde os primeiros dias que eu comecei minha trajetória no digital. Porque eu sabia
onde eu iria chegar. Onde eu estou hoje, eu já me visualizava. E não é papinho clichê, porque eu odeio papo de coach. Eu odeio. Sim. Mas eu sabia por conta dos esforços que eu estava ali realizando para chegar onde eu estou. E onde eu estou hoje, eu já sei quais serão os meus próximos passos para chegar onde eu quero, né? Então, eu acredito que você deve primeiro acreditar em si. Eu vejo muita gente dentro da minha... Eu brinco, né, que eu sou da geração Z, tenho 25 anos, né? E o pessoal da minha geração, ele tem uma mentalidade muito fracassada. Às vezes, poucas coisas ali que é dito é levado para o coração, internalizado ali e mora naquilo, sabe? Então, assim, eu já escutei de familiares meus: Davi, vai trabalhar em um shopping meio turno. Você é bonito, você vai conseguir trabalhar como vendedor de uma loja. E eu escutei aquilo, ressignifiquei e dei sequência naquilo. Porque eu sabia onde eu iria chegar, né? Então, eu acredito que a primeira crença que a pessoa tem que desbloquear é realmente ali acreditar em si. E o resultado não é o insight que eu daria ali, a dica que eu daria para o Davi de 18 anos atrás, é que, na verdade, não seria nenhuma dica para mim, seria uma dica para as outras pessoas. Porque eu gosto dessa forma que eu sou, de ter essa personalidade forte. Então, eu queria que... Não dar uma dica para o Davi do passado. Eu queria que as outras pessoas fossem com esse estilo, sabe? Com essa personalidade, de acreditar em si, em fazer acontecer, né? Toda a realidade, um dia ela já foi sonhada. O que eu estou vivendo hoje, um dia eu já sonhei. Mas eu sabia que eu ia chegar aqui, sabe? E eu acho que muitas pessoas se perdem no meio do caminho porque elas não acreditam nem em si. Sabe? Tem medo de cobrar, tem medo de iniciar. Antes eu tinha muitos amigos meus me chamavam de blogueirinho. Sim. Quando eu comecei a me posicionar, né? Quando você não tem resultado, você é visto ali como um bobo da corte. Da cota, né? Depois que você tem resultado, você é visto como um gênio. Então, comece, não pare por nada, porque você vai chegar onde você quer chegar, né? Então, o grande lance, eu vou repetir mais uma vez, não é nem um insight, a dica que eu daria para o Davi de 2018, é mais para as pessoas se espelharem nesse tipo de posicionamento. Sei que é difícil para muitas pessoas ter esse tipo de comportamento, mas é o que eu indicaria para a maioria das pessoas, é primeiro acreditar em si, porque quando você acredita em si, todas as outras coisas elas são desbloqueadas no meio do caminho, sabe? Sensacional. Acho que a gente consegue finalizar nosso bate-papo aqui com uma mensagem fortíssima de Davi. E deu uma aula sobre gestão e mentalidade de negócio, né? Ele conseguiu transformar um negócio que poderia dizer que é commodity. Hoje é visto como commodity. Gestão de tráfego é commodity. Qualquer pessoa e daqui a uns anos, se você quer gestor de tráfego aí a IA vai fazer por você. Exato. Então, você precisa se atualizar, né? Então, você vai ficar pelo meio do caminho. Se você continuar onde você está aí hoje, aí você vai ficar pelo meio do caminho. Então, é se reinventar, né? Aula demais, velho. Tipo, essa mentalidade empreendedora que a gente pode incorporar em qualquer negócio. É o que o Davi trouxe aqui pra gente. Então, velho, mais uma vez, obrigado por ter Muito obrigado vindo você pelo até convite. aqui. E as pessoas querem conhecer seus negócios, acompanhar você na internet. Como é que te encontra nas redes sociais? O meu Instagram é davimacedo.ads e eu me posiciono como maestro do tráfego, né? Para os meus clientes e os novos clientes, as oportunidades que vão vir através desse podcast, me posiciono como maestro do tráfego. E lá dentro você vai encontrar o meu posicionamento, consequentemente você vai entrar em contato comigo e eu vou te apresentar as minhas empresas. Porque eu acredito que pessoas se conectam mais com pessoas do que com empresas. Então o meu Instagram ele é tanto pessoal e profissional, tá? Show de bola. E você que acompanhou a gente até aqui, que curtiu... Velho, a única forma que você tem de fazer com que essa mensagem se propague e que o Juntos para Somar continue aqui online é você compartilhando com quem você acredita que esse conteúdo vai fazer a diferença. Curta esse episódio, siga a gente nas redes sociais. Esse Juntos para Somar, como eu já falei, é um oferecimento do Estúdio Somar. Então, esse ambiente maravilhoso aqui, com câmeras profissionais, espaço para você estar gravando e trazendo sua autoridade. Então, siga a gente, somar.studio. @somar.studio. Quase todas as vezes, mas dessa vez eu lembrei. E o nosso podcast, que é o juntospasomar.pdc. Siga a gente e até a próxima. Valeu!